Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha, toma-se. Dos vales é o lírio, achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Pode se colocar de pé, meus irmãos. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Pode aplaudir Jesus bem forte, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Nós estamos na presença de Deus. Estamos transmitindo essa reunião aqui também pelo Facebook.
E vamos buscar a presença de Deus, vamos nos envolver aqui, porque Deus tem coisa grande para nós em nome de Jesus, amém? Eu convido você a colocar a mão no teu coração então, fechar os teus olhos agora. Vamos buscando a presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nós vamos entrar na tua presença agora, Senhor. Nós vamos buscar pela tua graça, pela tua presença, porque aqueles, meu Deus, que buscam pelo Senhor, a tua palavra diz que estes vão encontrar. Então vem, vai chamando a presença do Senhor agora, vai dizendo: eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, Pai, porque a tua presença, ela vai me fortalecer, a tua presença, ela vai me ajudar a me manter fiel ao Senhor. Oh, aleluias, nós queremos mais de ti, queremos mais do Senhor. Vai levantando a tua voz agora, vai buscando ao Senhor. Ele disse que aquele que bate na porta, esse a porta vai se abrir. Aquele que busca vai encontrar o Senhor. Então vai buscando a Deus agora, vai dizendo: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, vem com a tua presença nessa reunião da noite, Pai. Vem com a presença do teu Espírito, Senhor. Nós queremos mais de ti, queremos mais da tua presença. Mais de ti, mais do Senhor. Vem com a tua presença, Espírito Santo, agora. Nós queremos orar, nós queremos adorar. Nós queremos, meu Deus, contemplar a formosura do Senhor. Porque tua palavra diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então vem, Pai, derrama neste lugar da presença do teu Espírito. Meu Deus, vai nos enchendo com a presença do teu Espírito agora. Hoje é o domingo, meu Deus, da troca de vestes, aonde nós cremos, meu Deus, que operando o Senhor ninguém impedirá. O Senhor está disposto, meu Deus, a nos dar, Pai, a nos dar a vitória, nos dar o milagre, a bênção. Então, quando a igreja ora, quando a igreja te busca, meu Deus, nós cremos que o Senhor passa a abençoar. Vem com a tua presença agora. Ori canta la manamashene manamalai. Mais de ti, vai dizendo: eu quero mais de ti, eu quero mais do Senhor. Não pare de orar agora, não pare de se envolver. Quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, mais você vai encontrar. Lamanamache canta lamanamalamashini manamalai. Ramanamalamacho canta lamanama. Mais de ti, mais da tua presença. A igreja era cheia do Espírito, a Bíblia diz. A igreja era cheia da presença do Espírito Santo. Havia muitos milagres, havia muitos sinais, muitas maravilhas entre o povo, entre a igreja. A palavra de Deus diz que a igreja era tão cheia do Espírito que a cada dia Deus acrescentava mais à igreja. Vai se enchendo da presença do Senhor agora. Vai dizendo: eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Derrama neste lugar do teu Espírito, Senhor. Mais no Senhor. Granda lamanamacotia canta lamanamassuni manamalai. Vem. Todos eram cheios do Espírito Santo, todos cheios, meu Deus, do Espírito Santo. Vem, vai dizendo: vem, Espírito, vem me fortalecendo agora. Glanamanama, ramanamalama, chocanta lamanamashini manamalai. Oh, aleluias. Erga as tuas mãos para o alto e adore ao Senhor. Oh, aleluia. Diga isso em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tem. Isso, vai adorando agora. Aleluia, aleluia. Tua graça nunca falha.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar. Isso, vai adorando ao Senhor. Os que me buscam, estes de nada tem falta. Aleluia. A Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga isso. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Então cante agora da bondade. Diga: és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei, eu canto da bondade. És fiel em todo tempo. Diga isso pro Senhor. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Vai se derramando na presença do Espírito. Pede para Ele, me renova. Renova meu espírito. Renova minha vida emocional. Lama te canta, lama namai. Vai dizendo isso. És fiel. Ele é fiel, veja. Deus está conosco, Ele não nos abandona. Então, Deus vai abrir portas grandes, maravilhosas, que tu não conheces. Ele é poderoso para abrir grandes mares. Eu canto. Vai erguendo a tua voz. Diga: és fiel. Não pare de adorar. Quanto mais você adora, mais Deus te abençoa. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Vai recebendo a presença do Espírito nessa noite. Todo fôlego que tenho, eu cantarei, eu canto. Isso, vai adorando, se entregue ao Senhor nessa noite. Diga: eu quero mais de ti, Espírito Santo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei, eu cantarei da bondade. Mais uma vez, diga: és fiel. Vai enchendo. És fiel em todo. Isso, o Senhor é fiel em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu canta lamanamai. Vai, continua, não pare. A chama do Espírito tem que acender. Te canta. És fiel. Mais de ti. Vai dizendo: eu quero mais, Senhor. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Vai dizendo: eu quero mais do Senhor. Vem, Espírito. Vai acendendo a chama no coração agora da tua igreja. Eram todos cheios do Espírito. Não eram um, dois, eram todos. Vem, vai dizendo pro Senhor: vem, és fiel. Tu és fiel, Espírito. Vem, Senhor. És fiel. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Erga as tuas mãos para o alto e diga assim: o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor vai cuidar da minha vida.
Senhor vai cuidar da minha casa, dos meus sonhos, dos meus projetos, Senhor. Diga, porque eu amo estar na tua casa, eu amo estar na tua presença, eu amo poder estar nos átrios do Senhor, e o Senhor é fiel, e o Senhor vai cuidar de mim, em nome de Jesus. E todos que creem, digam obrigado, Senhor, digam amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Pode aplaudir bem forte o nosso Deus? Diga glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, não é, irmãos? Deus é fiel, amém? Agora nós temos que ser fiel também, é ou não é? Você já estava andando na rua algum dia e você viu um carro assim, que atrás tem uma placa bem grande, Deus é, mas aquela pessoa é fiel? Deus sempre foi fiel, amém? Mas aquela pessoa é uma pessoa fiel a Deus, né? Porque Deus conhece quem é fiel, quem não é, né, irmão? Então, é tão bonito a gente, és fiel em todo o tempo, mas eu sou fiel, entendeu? Né? Não estou falando de dinheiro, estou falando de comunhão com Deus, amém? Compromisso com Deus. Isso demonstra minha fidelidade em nome de Jesus, amém? Ó, nós já vamos, tu tem um louvor preparado de palma aí? Obreiro Anderson, coloca para mim aí rapidinho na tela, o senhor está fazendo a projeção aí, né? A transmissão. Agora é Mateus, abre aí Mateus capítulo 7, Obreiro Anderson. Só ele vai botar ali, deixa eu confirmar, Mateus 7, versículo 19. 21, versículo 21. Coloca aí Mateus 7, versículo 21. Olha o que diz aqui, irmãos. Ó, eu vou lendo da minha Bíblia aqui, tá? Mateus 7, verso 21. Diz assim, ó. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está onde? Que está no céu. Né? Imagina uma pessoa na cama de hospital. A pessoa precisa da cura. Aí a pessoa está lá, Senhor, Senhor, me cura. Mas aquela pessoa, olha só, não faz a vontade do Pai. A pessoa não vai à igreja, não congrega, não é fiel a Deus. É uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a fé. E essa pessoa está lá, ó. Senhor, Senhor, me ajuda, me cura. Olha só, nem todo, Jesus está dizendo aquele, olha só, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do... Entrar no reino do céu, eu estou falando para os irmãos dentro desses dias aí, ó, que não é somente você herdar, entrar no descanso da vida eterna, não, entrar no reino do céu é aqui na terra. É aqui que Deus quer que você tenha paz, é aqui que Deus quer que você tenha alegria, é aqui que Deus quer que você vença as batalhas, amém, irmão? É aqui que Deus quer que você entre no reino dos céus, é aqui que Deus faz essa promessa. Só que quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Então, nós temos que fazer a vontade do Pai que estás no céu. Eu acho que ele não achou, é Mateus 7, 21, né? Amém? Então, diga para esse irmão do lado, Deus quer que você faça a vontade dele em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte, irmão? Agora é Mateus 7, 21, ele não entendeu. Tá certo aí, amor? Então, vamos nas palmas assim, ó. Tchup, tchup, tchup. Vai lá. Agora é hora de nós nos alegrar, ó. Vai bonito, Pai Jesus, Senhor. Vai lá. Tô de bem com a vida. Vai lá, ó, se alegra aí, ó. Agora é só paz e amor. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Eu andava perdido e sem direção. Vai lá, ó. Vivendo uma vida só de ilusão. É verdade, procurei, ó. Procurei um amor, mas eu não encontrei. Isso, vai se alegrando Que lá, me desse a paz que eu tanto sonhei. Mas um dia Jesus me encontrou. Olha aí, ó. De repente minha vida mudou. Encontrei alegria, adeus solidão. Do pecado ele me arrancou. Olha aí, ó. Hoje sou livre, sou adorador. Eu tenho a paz e Quero amor ver. em meu coração. Lá em cima assim pra Jesus, ó. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Nas palmas assim, ó. Eu andava perdido e sem direção. Vai lá, se alegra aí, ó. Vivendo uma vida só de ilusão. Procurei, ó. Procurei um amor, mas eu não encontrei. Isso.
e me desse a paz que eu tanto sonhei. Mais um dia Jesus me encontrou. Olha aí, ó. De repente minha vida mudou. Encontrei alegria, adeus solidão. Do pecado ele me arrancou. Hoje sou livre, sou adorador. Eu tenho a paz e o amor. Olha aí, ó. Em meu coração. Bem bonito lá em cima, assim, ó. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Vai lá, meus irmãos. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Vai lá, ó. Tô de bem com a vida. Agora é só paz e amor. Pode aplaudir Jesus bem forte, irmão. Diga glória a Deus. Quem cansou, diga aleluia. Não fui só eu, vi que ela deu uma cansada ali. Que ela tá voltando agora, viu? Ela tá começando agora. Mas ela já foi longe, hein? Essa aí é daquela do Egito mesmo, né? Glória a Deus, diga glória a Deus, irmão. Tá ali, tem uma menininha junto ali, ó. Tá aí, ó, irmãos, ó. Tá aí na vez, desde novinha, já na presença de Deus, amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos preparar o nosso coração, então. Convidar você a colocar a mão no teu coração, feche os teus olhos. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, agora nós estamos aqui, Pai, nos preparando para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Hoje é o domingo dos filhos de Deus. É o domingo, meu Deus, em que nós oferecemos, Pai, a nossa vida ao Senhor, que nós apresentamos ao Senhor os dias da semana e também pedimos, Pai, a bênção do Senhor, a bênção na saúde, a bênção na vida emocional, da vida sentimental, vida espiritual. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, meu Deus, te adorando, engrandecendo, meu Deus, o teu poderoso nome, Jesus. Isso, vai orando, vai dizendo, Senhor, me abençoa, Senhor, essa semana que eu tenho pela frente. Me abençoa, meu Deus, com a bênção da saúde, com a bênção, meu Deus, espiritual, com a bênção da fé. Pede para o Senhor, Pai, que o Senhor venha abrir portas, meu Deus, que estão fechadas e que ainda não se abriram para mim. Isso, meus irmãos, vamos buscando a Deus. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Vai entregando o teu coração ao Senhor, vai dizendo, vem Espírito Santo agora. Lamanamashene nós queremos mais. Grana malamanamacho canta lamanamai, mais de ti, mais da tua presença. Vai dizendo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo venha cuidar da minha vida, do meu coração, da minha casa. Vai chamando ele, vai chamando pelo nome agora. O Senhor disse, eu vou, mas deixarei o Espírito Santo, ele vos ajudará. Nós queremos te adorar, nós queremos exaltar ao Senhor, queremos que a presença do Senhor esteja aqui conosco, como teu servo disse, eu só irei, Senhor, se a presença do Senhor for comigo. Dizendo para o Senhor, eu só irei para o meu trabalho se a presença do Senhor for comigo. Eu só sairei de manhã do meu lado da minha casa se a presença do Senhor for comigo. Aonde há a presença de Deus, ali a certeza da vitória, ali a certeza do milagre. Lama te canta lamanamai. Por isso que nós te honramos, Senhor. Por isso que nós te honramos com o nosso culto racional, com a nossa fé, Senhor. Por isso que nós te honramos, meu Deus, e cremos que o Senhor irá nos honrar também, porque o Senhor disse, eu honro aqueles que me honram. Levante as tuas mãos para o alto e vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Glórias, glórias. Diante da tua glória me fizeste chegar ao ambiente, Senhor, ao ambiente
Aleluia. onde estou Lamashene manamalai. a tremer. Diga isso, eu me realizo, Senhor. Eu me realizo. Aleluias, Pai. Ao olhar para ti. Aleluias. Maravilhoso como tu és bom. Tu és bom. Em mostrar tua face, me tomar em teus braços. Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo, irmão. Deus está abençoando. Fica firme. Seja cheio do Espírito. Deus vai cuidar da sua casa, da sua vida. Erga as tuas mãos para o alto. O teu amor me enche de aleluias, ilumina meu interior. E tudo, Senhor, e tudo que há em mim. Isso, erga a tua voz, eram todos cheios do Espírito. Vai acendendo a chama, Espírito. Vai acendendo a chama do teu Espírito, Pai. Aleluia, como é bom te ter. Aleluia, meu mais uma vez, vamos adorar o Senhor. Diante da tua glória, aleluia, me fizeste chegar ao ambiente, Senhor, ao ambiente igual ao isso, céu, vai adorando, vai se entregando. Pede para Ele, me ajuda, Senhor. Me ajuda se você está quase caindo. Vai pedindo ajuda. Aleluia, Senhor. Ao olhar para ti. Aleluias, Pai. Maravilhoso como tu és bom. Verdade. Em mostrar tua face, me Deus tomar mostra. em teus braços. Pede para Ele, me enche do teu Espírito, Pai, me enche da tua presença. Diga, eu quero, Senhor. Oh, meu Deus, eu posso me aproximar do Senhor. Diga isso, o teu amor, Senhor. O teu amor me enche de esplendor. Ilumina o meu interior. Aleluia, de tudo que há, Senhor. E tudo que há em mim. Deus está contigo completamente. Atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter. Oh, como é bom te ter. Não pare de adorar. Diga o teu amor. Levante mais. Diga o teu amor. O teu amor. O teu amor. Isso, diga. O teu amor me enche de esplendor. Ilumina o meu interior. Ilumina meu interior. E tudo que há, Senhor. E tudo que há em mim. Diga completamente. Atende, Senhor. Completa. Atende o meu clamor. Oh, como é bom. Oh, como é bom te ter. Mais uma vez. Diga o teu amor. Levante a tua voz. Adore o teu amor. Aleluia.
aleluia. Ilumina meu interior e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, completamente. Ramanamashine canta lamanamanamasone manamalai. Aleluia. Como é bom, Senhor. Como é bom. Não pare de adorar. Pede, acende a chama do Espírito. O teu amor. Continue adorando. Não diga o teu amor. O teu amor me enche de esplendor. Ilumina o meu interior e tudo que há em mim completamente. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Oh, como é bom te ter, meu Senhor. Pai, não pare de adorar o teu amor, diga isso. E enche de esplendor, ilumina meu interior, aleluias, e tudo que há, e tudo que há em mim, completamente. Atende, pede para Ele, atende o meu. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Pode aplaudir bem forte o nosso Deus, irmãos. Pode aplaudir bem forte assim a Jesus. Diga glória a Deus. Quem está bem, diga aleluias. Amém, irmão? Pode sentar aí em nome de Jesus. Eu entreguei minha jaqueta ali para o obreiro Claudete. O senhor pega de volta? Acho que ele não viu. A senhora pega lá para mim em nome de Jesus. E deu uma esfriadinha, né, irmão? Me gelou as costas aqui, né? Não dá para facilitar, né? Pode ficar bem à vontade, tá, irmãos? Depois nós vamos orar aqui em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja, já tivemos uma reunião de manhã, irmão, espetacular. Foi lindo, lindo, lindo hoje de manhã, foi uma coisa linda. E vai ser assim agora de noite também, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Muito lindo o que Deus estava fazendo. Irmão, me chamou muita atenção hoje. Eu atendi um rapazinho aqui na igreja de 13 anos de idade, que o pai dele cometeu é homicídio que se diz? Tirar a vida de outra pessoa é homicídio. Suicídio é tirar a própria vida, né? O pai dele cometeu um homicídio aqui em 2 irmãos, tirou a vida. Agora vocês devem ter visto nas redes sociais. 13 anos de idade, chegou aqui chorando, muito triste, sabe? Daí eu dei um atendimento para ele. Irmão, olha, Deus está mandando, amém? A gente tem que orar, pedindo para Deus mandar as pessoas que estão na luta, na batalha, para Deus os abençoar em nome de Jesus, né? Uma grande obra está sendo feita em nome de Jesus, amém? Jesus disse, todos aqueles que vêm após mim, de maneira nenhuma eu lançarei. Jesus não tem intenção de deixar ninguém, abandonar ninguém. Quer trazer para perto, Ele quer tratar e ajudar em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero entrar na palavra agora, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 14. Romanos 14, precisar de ajuda pode chamar os obreiros, tá bom? Bem fácil, né? Atos, aí já vem Romanos. Romanos, capítulo de número 14. Semana que vem, meus irmãos, nós encerramos a campanha da troca de véu. Meu Deus, como passou rápido, né? Semana que vem, esforço para estar aqui, eu vou recolher os lenços, as vestes, perdão, e eu vou queimar todas elas, irmão. Todas elas eu vou queimar. E eu vou entregar para os irmãos vestes novas, amém? Que representa a cura, que representa a libertação, que representa a santidade, representa Jesus, que é o nosso Salvador, que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, amém? Então se esforce para estar aqui, eu quero entregar.
aí você vai lembrar, Jesus pagou um alto preço para mim ser feliz. E eu vou ser feliz em nome de Jesus, amém? Tá? Semana que vem, domingo, né? Eu nem sei que dia que é, é o último domingo, acho, né? Do mês? Acho que é, né? Passa rápido, irmão. Já nós estamos em dezembro, né? Meu Deus. Você viu meus cabelos aí? Estão branqueando um pouquinho já. Amém? Mas na presença de Deus, amém? A presença de Deus é uma bênção de Deus. Irmão, Romanos 14, versículo 20, Romanos 14, versículo 19. Tá? Eu sempre trago assim uma palavra, né? Sempre trago uma palavra, irmãos, assim, que é uma palavra como se fosse uma palavra pessoal para cada um de nós. Sempre faço isso. Eu trato muito pouca coisa coletiva. E Deus, ele falou muito comigo, assim, meditando esses dias agora, em trazer aqui hoje, principalmente no dia de hoje, trazer aqui um assunto coletivo para a nossa igreja, amém? Quem ama a Igreja da Graça? Vocês amam a Igreja da Graça, irmão? Pastor, mas eu amo, não tem problema nenhum, amém? Cada igreja tem Deus, tem a presença. Mas é aqui que nós congregamos, é aqui que nós precisamos aprender a palavra, pôr em prática para Deus abençoar, amém? Assim como outros lugares fazem a mesma coisa e são abençoados. Então Deus, ele tocou muito o meu coração de trazer aqui essa palavra, né? Eu até botei o tema aqui, edifiquem-se uns aos outros, né? Então eu quero dividir essa mensagem com os irmãos, tá bom? Romanos capítulo 14, versículo 19. Antes de eu ler esse versículo, já está aí na tela. Olha, preste atenção que o pastor vai dizer. O apóstolo Paulo, ele estava preso, estava numa prisão. Ele não conseguia sair dali para tratar os assuntos da igreja. E o apóstolo Paulo, ele fundou uma igreja em Roma. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu, né, criado aos pés de Gamaliel, mas agora ele teve encontro com Jesus, ele se converteu ao cristianismo. Agora ele passou a ter comunhão com Cristo e a pregar aquilo que Cristo vivia. Diga glória a Deus, o apóstolo Paulo. E ele começou a fundar igreja na Ásia, lá naquelas regiões. Lá em Roma tinha uma igreja que ele levantou lá, que agora estavam pregando Jesus. Só que o que aconteceu, irmãos? Dentro daquela igreja lá, havia dentro daquela igreja muitos judeus que haviam se convertido a Jesus, né? Deixaram o farisaísmo e agora eles passaram a servir a Jesus, amém? Eles começaram a se converter, mudaram o jeito, o caráter dele, mudaram o jeito dos seus judeus. E pensa num judeu fanático, né, irmão? Pensa, o judeu, irmão, é um povo fiel a Deus. Judeu é um povo fanático, é um povo religioso. É um povo, irmão, assim, que domingo quem não vem na igreja, para eles é considerado o quê? Pecado. Os judeus, eles têm momentos de oração, têm longas orações, eles são um povo muito temente a Deus. E eles tinham se convertido e estavam agora congregando na igreja que o Paulo fundou em Roma. Só que quando eles estavam lá haviam romanos também. Haviam romanos que haviam se convertido a Jesus. Dentro daquela igreja tinha gentios, né? Antigamente era gentil, hoje é pessoa mundana. Quem que é gentil antigamente? Gentil é aquela pessoa que ele vem pelo momento, porque ele gosta do louvor, porque aquele sente bem, aquele momento do louvor, mas ele não obedece à palavra, é uma pessoa gentia. Tinha muito naquela época lá gentios, né? Hoje nós conhecemos como pessoas o quê? Mundanas, né? Não é que a pessoa é uma pessoa pecadora, não é que a pessoa é uma pessoa pecadora, não vale nada não, mas é uma pessoa que não tem compromisso com quem? Com a obra, com Jesus. É uma pessoa que horas vem, horas não, ela ainda não se desenvolveu espiritualmente. Tudo isso tinha dentro da igreja de Roma. Judeus convertidos, tinha romanos, né, e tinha gentios ali. Só que o que os judeus estavam fazendo, irmão? Eles estavam impondo sobre eles uma carga muito pesada. Os judeus estavam fazendo, eles queriam que os romanos e os gentios estivessem no mesmo nível de espiritualidade deles. E aí eles ficavam botando pressão, eles ficavam apontando o dedo, né? Você não tem compromisso com Deus, você é infiel a Deus. Olha só, eles eram um povo fanático, era um povo que eles tinham, irmãos, assim, um temor
um zelo dentro do coração por servir a Deus. E até hoje é assim eles, viu? Judeus, eles têm esse temor, é um povo separado do mundo. Eles não se misturam com nenhuma nação. Eles são um povo separado, que Deus separou para eles. E eles ali ficavam criticando, ficavam pegando no pé e coisa e tal. Aí o que acontecia, irmão? Não parava ninguém na igreja. Não parava ninguém na igreja. Olha, irmão, nós estamos vivendo esse tempo aqui na igreja. Eu vou falar da Igreja da Graça. Eu não vou falar dos outros ministérios, porque eu não conheço os outros ministérios. Que Deus abençoe lá. Mas a Igreja da Graça faz, eu acho que 21, 22, 23 anos que está aqui, não cresce. Não cresce, irmão. Ó, teve momentos que veio o pastor, a igreja cresceu, foi uma bênção antigamente, tinha bastante pessoas. Onde é que foi esse povo? Por que esse povo não parou? Você está entendendo o que o pastor está dizendo? Então, por que isso acontece? Porque certamente dentro da igreja existem muitas o quê? Divisões, muitas lutas, né? Um defende o seu, o outro defende o seu, o outro faz isso, o outro faz aquilo, irmão. Hoje não existe, é isso que o pastor está dizendo, essa comunhão, essa irmandade, essa unidade na fé. Os irmãos estão entendendo? Aqueles que são mais maduros na fé, eles têm que se doar para ver aqueles irmãos que ainda não se converteram a vir o quê? A se converter e se tornar igual a eles. Só que para isso nós vamos ter que ter paciência, não é? Nós temos que ter paciência, nós temos que abraçar, nós temos que estender a mão, nós temos que sorrir, nós temos que chorar. É assim ou não é, irmão? Então veja bem, agora você vai entender. Aí o que eles fizeram? Paulo estava preso, e eles levaram esse assunto também através de uma carta para o Paulo, e o Paulo escreveu essa carta mandando para a igreja de Roma, dizendo para ele o que é que eles precisavam o quê? Fazer. Se eles fizessem aquilo ali, a igreja seria o quê? Seria uma igreja abençoada. Se eles fizessem, eles obedecessem à voz do apóstolo Paulo, aquela igreja não ia mais sair membro. Todos iam permanecer ali e todos alcançariam o aperfeiçoamento até alcançar a salvação. Amém? Então o Paulo escreveu. O que o Paulo escreveu? Vamos ler aí, ó. Romanos 14, versículo 19, né? Olha o que o Paulo ele diz aí, irmão. O Paulo diz assim, ó, para eles, né? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Olha o que o Paulo está dizendo, meus irmãos judeus, né? Que era eles que estavam cutucando Paulo. Paulo era aquele que fundou a igreja lá em Roma de Cristo. Paulo que era um missionário, ele tinha responsabilidade pela igreja, né? Mas agora, veja bem assim, eles levaram aquele assunto ali, certamente porque eles não concordavam. Dentro da nossa igreja tem aquele... Ó, irmão, entendo o que o pastor está dizendo, não estou falando que ninguém é assim aqui, tá? Mas dentro da igreja tem aquele que é mais preguiçoso, tem aquele que não vem no culto da família. Eles estavam dizendo isso para o Paulo. Tem aquele que não se converteu, que ainda bebe, que ainda fuma, tem aquele que ainda tem uma vida mundana, tem uma vida secular. Eles foram levar isso para o Paulo. E o Paulo era um missionário, era um homem de Deus, ele entendia que a igreja precisava crescer, amém? Que as pessoas precisavam chegar no mesmo nível de espiritualidade com os judeus. Então, o que o Paulo ele disse aqui? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e também as coisas que dão edificação de uns para os outros. Era essa a palavra que o Paulo está dizendo. Está falando, meus irmãos, se vocês levar para o lado contrário, as pessoas não vão parar dentro da igreja. Se vocês ficarem pegando no pé do gentio, dos romanos, eles não vão ficar aqui. E a obra de Jesus, ela vai o quê? Ela vai sofrer. Ela não vai crescer. Olha, irmão, é muito sério isso que o pastor está dizendo, viu? É muito sério isso que eu estou falando aqui para os irmãos. Então, a palavra que eu estou deixando para os irmãos, que Deus me dirigiu para dar nesse domingo, é essa. Que a gente siga as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com. E isso que a gente tem que servir, irmãos, amém? Nós vamos enxergar coisas diferentes num no outro, vamos ou não vamos? Eu sou diferente. Talvez eu perdi gente aqui na igreja porque eles encontraram em mim alguma falha, é verdade ou não é? Os irmãos têm falha também. Todo mundo tem um jeito de ser, é ou não é? Tem aquele que às vezes, o jeito que o pastor está dizendo, é mais calmo, é mais tranquilo. Tem aquela pessoa que não tem muita responsabilidade. Tem aquela pessoa que não tem muito compromisso, tem aquela outra pessoa que já é uma pessoa temente a Deus, é extremamente zelosa pela casa de Deus.
É uma pessoa que ela não pode ver uma coisa errada dentro da casa de Deus, que ela se machuca. Tem ou não tem? Cada um tem um jeito de ser. Mas se a gente não fizer o que a palavra de Deus está dizendo para a gente fazer, nós não vamos conseguir ver a igreja crescer. Por isso que eu falei para os irmãos, hoje de manhã estava uma benção, irmão. Hoje o domingo está sendo uma benção em nome de Jesus, amém? Porque Deus está mandando uma palavra aqui para edificar o corpo de quem? De Cristo. Porque quando o corpo de Cristo ele não está doente, quando o corpo de Cristo ele não está machucado, a igreja cresce ou não cresce? A igreja cresce, irmão. A palavra de Deus fala que havia comunhão entre irmãos no partir do pão, nas orações, e a cada dia Deus ele enviava mais convertidos para a igreja. Mas eles não ficavam pegando no pé do outro. Eles tinham sabedoria até o momento que as pessoas todas estavam no mesmo nível de espiritualidade com eles. Aí a igreja passava a ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Então, nós temos que fazer. Isso Paulo estava dizendo para eles, meus irmãos. Vocês que são espiritual, que vocês já sabem a importância do reino do céu, vocês que sabem que Jesus vai voltar e vai levar aqueles que são fiel, por favor, não estraguem o plano de Deus. Não estraguem o propósito de Deus. Sigamos, olha, está dizendo ali, pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Diga glória a Deus, irmão. Olha o que o pastor vai dizer, eu já vou te dar uns exemplos ali, né? Hoje de manhã eu dei um exemplo, só vou dar aqui rapidinho um resumo, mas eu quero dar outro exemplo agora à noite. Eu estava falando para os irmãos hoje, de manhã, a respeito de Gênesis 12, do Moisés. Deus escolheu Moisés, irmão, para pastorear Israel. Deus escolheu Moisés para guiar o povo no deserto, para tirar do Egito, para orar, para Deus interceder, para Deus enviar as bênçãos para o povo. Foi ou não foi isso, irmão? O Moisés agora ele casou, ele se uniu com a mulher cuxita. O pai dela, que era o Jetro, irmão, era um homem idólatra. Ele era um homem, irmãos, assim, que ele não tinha temor por Deus. Ele não respeitava, não é que ele não respeitava, mas ele não era, o Deus que o Moisés servia, não era o Deus que ele servia. Mas o Moisés foi lá e casou com ela. Vocês lembram o nome da esposa do Moisés? Quem é que faz a grade aí? Como é que era o nome? O Zober tem que saber. Zípora. Era o nome da mulher que o Moisés casou. E o Moisés constituiu uma família, Moisés teve filhos com ela, e essa mulher estava junto com Moisés na obra de quem? Do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmão? A Miriam, que era a irmã do Moisés, e o Arão, eles se uniram e vieram querer repreender o Moisés. Olha só, eles eram tudo da mesma igreja, da mesma denominação, eles eram tudo o mesmo propósito de levar o povo para a terra prometida. Mas eles vieram agora, os dois repreendeu o Moisés. Tu não está sabendo administrar direito? Tu não está sabendo, Moisés, servir ao Senhor? Tu está se unindo com um povo o quê? Estranho. Irmão, nessa mesma hora, eu falar para os irmãos hoje de manhã, Deus chamou para fora o Arão e a Miriam e Deus teve uma conversa com os dois. Deus disse bem assim, Arão e Miriam, se eu falar, eu não vou falar primeiro com o meu profeta? Se eu pedir algo, eu não vou direcionar primeiro ao meu servo, aquele que eu escolhi? Quem são vocês, Deus estava dizendo? Quem são vocês para querer ficar criando briga, para querer ficar criando polêmica? E depois de Deus ter falado isso, a Miriam ficou leprosa. Então, olha só, por quê, irmão? Porque ali tinham pessoas, olha só, que estavam ali pegando no pé do próprio irmão. Tinham pessoas ali que não concordavam com o jeito que ele o quê? Que ele administrava. E olha, você sabe quem é que orou para ela ser curada? O próprio Moisés. Moisés orou a Deus e disse, Senhor, perdoa minha irmã. Perdoa ela porque ela falou uma coisa sem ter entendimento. Olha só, e Deus curou a Miriam. Então, o que o pastor está dizendo, né? Deus, ele não quer que a obra dele tenha nenhum tipo de apontamento, amém? Deus, ele quer que todo mundo viva em paz e que um ajude o outro o quê? A permanecer firme em nome de Jesus. Aí vai chegar o momento que todas as pessoas, os membros, eles vão ter um nível de espiritualidade que agrada a Deus e Deus vai começar a abençoar. Agora, onde há, irmão, o que o pastor está dizendo? Desunião, onde há questionamento, onde há murmuração, onde há reclamação, a igreja não cresce. A igreja vai ficando vazia, a igreja vai sendo prejudicada e a gente vai perdendo as bênçãos de Deus. Então, nós temos que estar pronto para servir a Deus com paz, amém, irmão? Quem está disposto em nome de Jesus?
disposto? Pastor, eu quero fazer a diferença dentro da igreja onde eu congrego. Diga glória a Deus. Nós vamos ganhar muita gente para Jesus, irmão. Agora, se a gente ficar, daí Deus não vai abençoar. Então, temos que seguir a paz e a edificação para com uns com os outros também, amém? Deixa eu perguntar, alguém é pedreiro aqui? Alguém é pedreiro? Ninguém é pedreiro aqui, irmão? Só eu fui pedreiro? Comecei com servente. Olha só, você trabalharia, vamos fazer um exemplo, né? Vamos construir um prédio. Dentro daquele prédio ali tem 50 pedreiros. E naquele prédio ali, quando vocês forem trabalhar, tem um pedreiro ali que passa incomodando o dia inteiro. Vocês iam gostar? Principalmente um pedreiro se fosse teu chefe, né? Aí todo dia ele está aí, seu relaxado, chega atrasado, né? Chega atrasado, preguiçoso. Você ia gostar de trabalhar ali, irmão? Você não ia gostar, ia ter problema naquele lugar e eles iam tardar a construção daquele prédio. É ou não é? Ia ter muito problema ali. A mesma coisa na igreja. Se a gente não tiver todo mundo de acordo em obedecer a palavra, em fazer o que Deus pede para a gente fazer, a obra de Deus ela não cresce. Então vamos seguir a paz, amém? Com todos, amém, irmão? Vamos seguir a paz com todos. Né? É obreiro, por favor, não entenda mal, né? Irmão, 3 anos e meio que eu estou aqui, eu perdi muita gente aqui. Por conta de quê? Às vezes por conta de apontamento. Fulano, tu não vai na igreja, fulano? Está em pecado? Né? Ô fulano, meu Deus do céu, gente, nós temos que parar com isso, amém? Nós temos que estar pronto para um estender a mão para o outro e para quê? Para ajudar. Se a gente não ajudar, irmão, aqueles que estão mais fracos, como é que a igreja de Jesus vai crescer? Então isso exige o quê? Dedicação, exige amor, amém? Você tem que ser persistente. Você, às vezes, você vai ter que baixar a tua cabeça, é verdade, não é? Se você viu alguma coisa errada. E você não vai poder. Esse é o evangelho, irmão, que eu creio que existe. Jesus, irmão, olha o que o pastor está dizendo. Aonde ele chegava, ele pedia para o pecador o quê? Se levantar e andar. Ele não ficava ali apontando, tu é assim, tu é assado, não. Ele estava pronto para ajudar. E ele ganhava as pessoas, e as pessoas se tornavam uma bênção em nome de Jesus, amém? Vai ali para Lucas capítulo 10, Lucas capítulo de número 10, versículo 38. Quem está entendendo aqui? Os irmãos estão entendendo em nome de Jesus? 3 anos e meio que eu estou aqui, irmão, essa igreja tinha que estar abarrufada de gente. Mas a gente que é pastor, que está acima, né, da igreja, a gente consegue enxergar de cima os problemas. É muito, irmão, não é nenhum dos irmãos aqui. Mas às vezes obreiro, irmão que não dá bom exemplo, obreiro que ainda fica apontando, por favor, fazendo fuxico, fofoca. Gente que não se firma na fé. Tem dentro das igrejas? Não tem isso, irmão? Tem. Como é que a igreja vai crescer assim, né? Nós só vamos perder. Agora, se nós tiver tudo em unidade do Espírito, no mesmo propósito, Deus só vai acrescentar. Então, a gente tem que estar disposto a lutar pela igreja aonde nós congregamos, amém? Quem é que está disposto a lutar? Os irmãos estão dispostos? Um grande legado vai ser deixado. Não é nem para mim, mas é para Deus vai acrescentar cada dia em nome de Jesus, amém? Vamos pegar Lucas 10, 38. Lucas capítulo 10, versículo de número 38. Aí a pessoa, né? Pastor, nem vem falar com a gente, só manda o WhatsApp, tchau e bênção. Estou me desligando da igreja. Meu Deus, que tipo de cristão é esse, irmão? Nós estamos vivendo num tempo onde os cristãos, irmão, eles não são convertidos, muitos cristãos. Como é que pode um cristão mandar um WhatsApp para o pastor? Pastor, eu não gostei disso, porque aí não tem professor para a escolinha. Coitado da Cris, até Cris chegou chorando para mim na quarta-feira, se derramou. Pastor, o senhor me perdoa, porque eu não estou conseguindo atender os ministérios da igreja, pastor. Eu digo, irmã, a senhora não tem culpa de nada, a senhora está trabalhando. Mas é culpa daquelas pessoas que são fracas, que deveriam ajudar na edificação do corpo de Cristo. Mas daí a pessoa manda o WhatsApp, né? Eu não vou mais na igreja porque não tem escolinha para as crianças. Poxa, mas por que não vem sentar e conversar com o pastor? É ou não é? Porque o pastor vai dar uma palavra e vai ensinar a pessoa a andar pela fé. Seria muito mais bonito a pessoa se levantar e dizer, eis-me aqui, pastor, a partir de hoje eu sou a tia da escolinha. Mas às vezes é muito mais fácil a pessoa, dar um mau exemplo. Então o que acontece, irmão? Se a pessoa não se firmar, se a pessoa não for um exemplo, o corpo de Jesus ele vai ter problema. A igreja de Jesus não vai crescer.
E nós não podemos aceitar isso, amém? Nós temos que ter humildade para reconhecer que nós precisamos uns dos outros. É ou não é? Nós temos que ter essa humildade. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos um dos outros. Mas às vezes tem gente, né, irmão, que não tem essa mentalidade. E aí a igreja acaba sofrendo com isso. Então, vamos ler aqui, ó, Lucas 10, 38. Vocês já ouviram falar da história da Marta e da Maria? Quem já não viu, né? Então vamos pegar o exemplo delas aqui, né? Lucas 10, versículo 38. Diz assim, ó: E aconteceu que, indo eles de caminho, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Presta atenção no 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, ó, falou, queria mandar em Jesus, irmão. Nem Jesus as pessoas respeitam às vezes. As pessoas querem obrigar Jesus. Olha se tem cabimento isso, irmão. Aí olha o que a Maria disse, né? A Maria não, a Marta. Distraída e aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir o quê? Só diz-lhe, pois, que o quê? Irmão, ela queria obrigar Jesus. Mas tem cabimento isso, né? Olha o que o pastor está dizendo. No caso, a Marta, né? Veja bem o que o pastor vai dizer. Ela queria que a Maria viesse fazer o que ela fazia. Irmão, tem isso dentro da igreja ou não tem? Tem isso. Nem todo mundo vai conseguir fazer o que o pastor faz, é ou não é? Eu estou 24 horas envolvido com as coisas de Deus. Paro em casa, às vezes, para me distrair um pouco lá, para aliviar um pouco minha mente, né? Vou brincar um pouco, às vezes saio um pouco com as crianças, mas a minha cabeça está ligada ao que é espiritual. Mas eu posso cobrar os irmãos viver uma vida igual ao pastor? Não tem como, os irmãos trabalham no mundo secular. Os irmãos têm sua casa lá fora, é ou não é, irmão? Agora imagine se eu ficasse impondo isso aí nos irmãos. Não, vocês têm que fazer aquilo que eu faço. Tem isso dentro da igreja? Não tem, irmão? Tem. E entende que o pastor está dizendo, isso é um problema porque muitas pessoas escolhem o quê? Sair. Não querem ficar. Olha só, a Marta queria que a Maria, ela fizesse aquilo que ela era uma mulher muito zelosa, mas agora o zelo dela virou o quê? Virou cobrança. Entende que o pastor está? Os judeus foram procurar o Paulo por causa disso. Eles eram tão zelosos pela obra, eles tinham um compromisso tão grande com a obra, que agora eles queriam que até os gentios que ainda não tinham se convertido, os romanos que não tinham se convertido, viessem fazer o que eles estavam. Irmão, não existe isso. Tem um tempo para todas as coisas, é ou não é? Não tem como uma pessoa fazer o que um judeu faz. Tem um tempo, irmão. Quem vai fazer isso é o Espírito. Nós só temos que obedecer à voz de Jesus, amém? Estar aqui na igreja, ouvindo as palavras. Mesmo às vezes, irmão, que a gente está com o coração meio fraco, mesmo às vezes que a gente está enfraquecido, mas nós temos que estar disposto a estar aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Pastor, mas eu vou lá para quê, né? As pessoas ficam me cobrando, as pessoas ficam me botando pressão. Ó, o zelo virou agora o quê? Cobrança. E muitas pessoas não querem estar mais na igreja por causa do quê? Por isso que elas vão para as igrejas grandes, eu falei isso, né? Porque lá o pastor não conhece ninguém. Lá as igrejas são escuras, elas sentam na última cadeira lá, terminou o culto, elas vão para casa. Só aparece na igreja um mês depois. Que lá o pastor não tem controle, né? Aí as pessoas não querem vir. Aí quem é que sofre com isso? É a igreja de Jesus. Então nós temos que entender. A Marta disse para Jesus: Senhor, ela é muito zelosa. O trabalho que ela está fazendo era importante ou não era? Era, irmão. Vai ter pessoas assim na obra. Aqui eu peguei uma pessoa que era muito zelosa. Se a pessoa visse uma sujeira que os obreiros não limpavam na janela, a pessoa já criticava. Só que no momento que o zelo ele passa a ser uma cobrança, tem obra do diabo. E aí as pessoas não permanecem. Pessoas não permanecem, ou a própria pessoa, né, que é muito zelosa, ela acaba se ferindo com aquilo ali e ela abandona a sua denominação. Dizer quantas pessoas que estão erradas. Quantas pessoas, irmão, que um dia Deus vai cobrar. Tu não cresceu espiritualmente? Tu
Tu não sabe que tu tem que ter paz dentro da tua igreja? Eu não te ensinei que você tem que ajudar na edificação de um com o outro? Tem como ir contra a palavra de Deus, irmão? Não tem como. Deus está dizendo para nós ser maduro na suportar uns aos outros, amém? Nós vamos enxergar de indiferenças dentro da igreja, mas nós temos que ter amor pelo próximo, amém? A gente tem que estar pronto para estender a mão e ajudar essa pessoa. Diga glória a Deus em nome de Jesus Cristo, irmão. Então, agora o exemplo que eu queria te dar não é nem da Marta, era da Maria. Tu viu Maria brigando? Tu não viu Maria brigando. Maria estava sentada aos pés de Jesus. A outra estava batendo, né? Xingando. A outra estava lá criticando. Mas a Maria, ela estava em paz com... Esteja em paz como Maria, irmão. Esteja sentada aos pés de Jesus, amém? Ainda que venha um bombardeio para você. Ainda que venha uma chuva de críticas, amém? Ainda que você vai ver coisa errada, vai ver cada um, temperança diferente. Mas esteja assentada aos pés de Jesus. A Maria a Maria não, eu botei até aqui para mim não esquecer, ela não respondeu a nenhuma acusação. Você viu na Bíblia me dizendo, cala tua boca, mulher. Ela fez isso? Ela não falou. Mas dentro da igreja acontece isso. Acontece isso, irmão. E aí, aonde há isso, o que o pastor está dizendo? O corpo de Cristo fica doente, a igreja não cresce. A igreja não cresce. A Maria ficou aos pés de Jesus, mesmo ouvindo toda aquela monte de palavra que ela não merecia ouvir, mas ela disse, eu vou permanecer sendo fiel a Jesus. Eu não vou sair da presença de Jesus. Diga glória a Deus. Ela não quis nem se defender. Mas quando a pessoa começa a se defender, irmão, olha o que o pastor está dizendo. Aí já é problema, a pessoa não permanece. Amanhã ou depois a pessoa vai fazer como muitos, não fica. É ou não é? Que nem no caso que eu falei. Poxa, mandar um WhatsApp, dizer eu estou saindo. Ué, mas não era membra, não era minha ovelha. Agora, né, porque não tem prof na escolinha, vou me defender, vou usar esse argumento aqui. Olha só, para mim sair da igreja, meu Deus do céu, a boca só falou que o coração estava uma pessoa que não tem, irmão, temor dentro do coração. Porque se tivesse o temor, ia vir procurar ajuda, é ou não é? Ia dizer, pastor, eu preciso da ajuda. O inimigo está querendo me enganar, o inimigo está querendo me distrair, eu estou pensando já umas besteiras. Irmão, e sai e ainda leva outro junto. Vem me dizer que isso aí é obra de Deus. Mas às vezes a pessoa quer se defender, né? Estão sendo atacados em alguma área, por alguma dificuldade, algum defeito que existe, e a pessoa agora quer começar a acusar, a argumentar, para dizer por que a pessoa está saindo. Isso não é de Deus, isso não é cristão. E essas pessoas que não obedecem a palavra, um dia Deus vai cobrar elas por quê? Então, nós temos que ser essas pessoas que agradam a Deus, amém? Diga para essa pessoa, você tem que ser uma pessoa que agrada a Deus, amém? Nós temos que suportar um outro, é o que a palavra diz, é ou não é? Você suportaria o pastor? Já suportou 3 anos e meio, né? Quem que não vai suportar mais 3 anos e meio? Diga glória a Deus. Esses dias o pastor queria me trocar daqui, viu? Eu não falei para vocês, né? Ele disse, pastor, o senhor quer ir embora? Não, pastor, eu amo aqueles irmãos de 2 irmãos. Tem uma grande obra que Deus vai fazer. Tu acha que estaria mentindo aqui no altar, irmão? Estou falando sério. Estou falando sério. Não ia estar mentindo aqui no altar, né? Eu digo, não, pastor. Deus vai me usar para fazer uma grande obra em 2 irmãos, amém? Tem que ter amor dentro do coração, é ou não é, irmão? Então, o que o pastor está dizendo? Tenha a mesma intenção no coração, amém? Vocês vão enxergar indiferença, vocês vão ver uma coisinha ou outra. Isso acontece, tudo que é igreja. Se você sair daqui e ir para outra igreja, você vai encontrar lá problema ou não vai? Vai. Mas se você não criar raiz, irmão, quem vai se prejudicar é só você. Porque Deus vai enviar. Escuta o que eu estou dizendo. Pode até sair uma pessoa que um dia era uma bênção e que saiu uma guarda. Mas Deus vai enviar outra no lugar. Aqui na Igreja da Graça eu falo isso sem medo algum. Nós vivemos um período de transição muito grande, irmão. Praticamente 80% do quadro de membros foi trocado. Não foi trocado. Pessoas saíram e outras entraram. Até a igreja fechou para Deus mandar os membros para cá. Olha se isso aí não é Deus, né? Mas por quê? Porque a gente precisa se enraizar.
Imagine se todas essas pessoas que saíram tivessem aqui, é ou não é? Nós estaríamos com muitas maravilhas, nem estaria mais aqui, nós estaríamos num prédio muito maior. Mas às vezes Deus não abençoa, por quê? Porque falta essa estrutura espiritual. Às vezes as pessoas, né, irmão, não entendem. Então, faça a diferença em nome de Jesus, amém? Tu entendeu o exemplo da Marta Maria aqui? Tu vai pegar o exemplo da Marta ou da Maria? Da Maria, amém? Da Maria. Não tente achar argumentos para tentar se defender. Fique assentado aos pés de Jesus. Isso vai servir para a edificação do próximo, tá? Vai lá para Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Em nome de Jesus. Gálatas capítulo 2. O versículo é o versículo de número 11, irmão. Agora eu vou te dar um outro exemplo aqui. Daqui a pouco a gente já vai orar. Paulo e Pedro. Quem já ouviu falar no nome de Pedro? O apóstolo Pedro, pastor, o maior amigo de Jesus. Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro. Pedro caminhou sobre as águas, é ou não é? Mas o Pedro ainda ele era um judeu. Pedro, ele era um homem que ele tinha uma espiritualidade diferente da do gentil. O Pedro, por isso que a Bíblia não fala Pedro, apóstolo gentil, fala Paulo, apóstolo dos gentil. Deus escolheu Paulo para tratar com o gentil, porque o Pedro ele não tinha essa maturidade para tratar. O Pedro ele queria mandar descer fogo do céu para matar. O Pedro queria dizer, isso aí não vale nada, isso aí Deus não presta para nada. O Pedro ele fazia isso. É o Pedrão que a gente diz, né? Só depois que o Espírito Santo de Deus entrou nele, foi o momento que ele se converteu. Aí o Pedro saiu até de onde ele morava, né? Que era uma região de religiosidade do judeu, e ele foi por todos os cantos do mundo levar o evangelho da salvação. Mas aqui eu quero pelo menos ler 3 versículos mostrando para os irmãos. O Pedro ele estava sentado numa roda com gentios. Romanos estavam ali conversando, não sei se estavam comendo alguma coisa. E dali um pouco chegou quem? Os irmãos dele na fé, que eram os judeus. Quando Pedro viu que os irmãos dele, que estavam no mesmo nível de espiritualidade dele, estavam chegando, o que o Pedro fez? Se levantou e saiu no meio daquela roda. Olha só, por que ele fez isso? Porque ele teve medo, irmão, do que os irmãos dele iam falar para ele. O Pedro ele tinha medo, agora eles vão me bater, agora eles vão me xingar, agora eles vão dizer que eu estou em pecado, era o que fazia com Jesus. Só que graças a Deus, naquela hora ali estava quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pegou e deu um puxão de orelha e mostrou para o Pedro. Pedro, não seja um mau exemplo. Seja um bom exemplo, Pedro. Se você for um bom exemplo, essas pessoas vão se converter a Jesus e elas vão alcançar o reino dos céus. E graças a Deus, o apóstolo Pedro teve a humildade de aceitar a palavra do Pedro, amém? Irmão, se fosse outro, ia dizer o quê? Quem é você? Né? Tu a recém te converteu, pecador, né? Apóstolo do gentil. Se fosse uma outra pessoa, ia falar isso, não ia. Mas você entende por que o Pedro tinha um coração bom e ele agradava a Jesus? Porque assim como ele era durão, ele também aceitava o quê? A correção. Ele aceitava, ele tinha humildade para aceitar a correção. E o apóstolo Pedro foi um dos grandes apóstolos, líder dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha que lindo isso, irmão. Então nós temos que pegar esse exemplo, amém? Vamos ler aqui, ó, Gálatas 2, versículo 11. Eu vou ler do 11 ao 14, tá? 11, diz assim, ó. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era o quê? Pedro chegou já xingando, falando coisas, né? 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com quem, irmãos? Com gentios. Mas depois que chegaram aqueles judeus da parte de Tiago, né? Se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, né? De maneira que até Barnabé se deixou levar pelo quê? Pela dissimulação. Até os novos convertidos agora estavam agindo como quem? Como Pedro, como Tiago, como judeus religiosos. Olha, irmão, a pior coisa que tem é ou não é? Uma pessoa vir para a igreja, não conhece o evangelho,
e agora a pessoa ser doutrinada pela religiosidade. Até Barnabé, que foi escolhido para cuidar das obras sociais da igreja, agora ele estava se envolvendo com aquilo ali. Mas quando Paulo viu isso, daí o versículo 14, né? O Paulo dizendo, mas quando vi que não andavam o quê? Bem e direitamente conforme a verdade do evangelho. Eu disse a Pedro na presença de, se tu, sendo judeu, viveis como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como? Ele repreendeu Pedro. Ô Pedro, tu diz que tu é judeu, mas tu não perdoa. Tu diz que é judeu, mas tu quer bater. Tu dissimula, tu fala mal. Olha só. Tu diz que tu é judeu, mas tu vive como os gentios. Por que tu fala dos gentios então? Então fica quieto, é ou não é? Então não fala nada. O Paulo, olha o Paulo, irmão. O Paulo corrigiu, só que essa correção, eu falei num tom um pouco mais elevado, né? Eu creio que o tom que o apóstolo Paulo falou não foi esse. Ô, meu amigo Pedro, deu uma palavra de sabedoria, né? Pedro, por que tu está agindo assim, homem de Deus? Jesus, ele quer alcançar as almas para o reino mas tu está jogando fora, Pedro. Então não faça isso, esteja ali, abrace eles, perdoe eles, é ou não é? Até o dia que eles vão ser igual a você. E se você continuar lendo aqui, você vai ver que o Pedro, ele obedeceu a palavra de quem? Que Deus deu através do apóstolo Paulo. E a partir desse momento, o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a crescer. Depois da Antioquia ali, irmão, aí era cristão em tudo que era lugar se convertendo. A igreja cresceu, irmão, se expandiu para a Ásia, se expandiu em tudo que era lugar do mundo. Diga glória a Deus, até chegar em nós nos dias de hoje. Olha só o que Deus ele fez. Agora, se Pedro, né, não tivesse aceitado a palavra, eu não sei o que teria acontecido. Talvez muitos ali não tinham se convertido e se tornado pastores ou pregadores, né? Mas graças a Deus, o Paulo foi chamado por Deus e ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, o que o pastor está dizendo? É isso que Deus ele quer que a igreja faça, amém? Deus ele quer que a gente venha a ser o quê? O exemplo. Deus ele quer que a gente venha trazer, sigamos, olha só, irmãos, o caminho da paz e a edificação para uns com os outros. É isso que Deus está dizendo. Se a gente fizer isso, irmão, a igreja só cresce. Agora, quando a gente entra naquele negócio, né, pessoal, meu particular, eu obrigo as pessoas, aí, irmão, aí a obra não cresce. O corpo de Jesus fica doente e ao invés de Deus acrescentar, Deus acaba tirando ainda. Então, vamos fazer a diferença em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus em nome de Jesus. Vai lá para Efésios 4, nós já vamos orar. Gálatas, você vai para Efésios 4. Efésios, capítulo 4, em nome de Jesus. Isso. Efésios, capítulo 4, versículo de número 3, irmão. Aqui, Efésios 4, vai falar da unidade da fé, tá bom? Que nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela razão, amém? Se você for viver pela razão, irmão, você vai ter razão. Eu até tenho que te dar razão. Porque tem uns, na verdade, que não tem compromisso, é ou não é? Mas nós não vivemos pela razão, nós vivemos pela fé. Quem vive pela fé é a pessoa que agrada a Deus, amém? Então vamos ler aqui, vamos ler a partir do versículo 1. O Anderson bota Efésios, né, 4:1. Diz assim, ó, presta atenção que o Paulo diz para a igreja de Éfeso agora. Rogo-vos, pois, que é, irmão? Sabe o que é rogar? Alguém já rogou aqui? É implorar. Eu imploro, irmãos, o Paulo está dizendo. Eu rogo a vocês, ele está dizendo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Tu lembra quando foi chamado? Quem é que foi lembra? Quem é que lembra? Lembra do primeiro dia que tu veio para a igreja? Tu veio perfeito para a igreja? Então Paulo está dizendo o quê? Que é para tu nunca perder tua humildade, porque tu tem que saber de onde que tu saiu. Ele está implorando para os irmãos de Éfeso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Daí ele diz, olha só, com toda o quê? A humildade, mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha o que o Paulo diz, irmão. Essa é a palavra que ele dá para a igreja, né? A gente nunca perder a nossa humildade, amém? Porque assim como um dia alguém teve misericórdia de nós, nós temos que ter misericórdia do nosso próximo. Você vai ver gente falhando, errando. Mas você tem que entender, vai chegar o tempo que essa pessoa vai fazer aquilo que eu faço, né? E eu às vezes digo para os irmãos, quando eu era obreiro, em 2000 e pouco, lá no interior, eu quando fui para a igreja, eu cheguei para a igreja, já contei isso aqui por irmão, como é que eu cheguei na igreja, e teve um casal de obreiro, talvez ele esteja até assistindo a mensagem, mas que eu amo de coração esse casal, eles têm uma família linda, né? O obreiro Fernando e a irmã Jaque, e eles sabem da história, porque a gente já conversou várias vezes, eles me chamaram para perto, irmão, cuidar de mim que nem um filho, trouxeram para a igreja, me ajudaram. Passou um tempo, irmão, não aguentava mais ele, porque ele passava toda hora falando mal do pastor para mim. Se nós passássemos na sexta-feira limpando a igreja, ele já vinha para o meu lado, o fulano lá não presta. O Beltrano lá nós temos que orar para Deus mandar embora. Meu Deus do céu, irmão, eu estava mal com aquilo. Vai ouvindo o que eu vou dizer. Aí eu peguei e marquei uma reunião com o pastor. Pastor, eu tenho que falar com o senhor. E aí eu peguei e convoquei ele também. Irmão, eu tenho que falar com o senhor e com o pastor. Nós temos que falar nós três juntos. Não, vamos lá. Mas nunca passou pela cabeça dele que eu ia falar, irmão. E o pastor tinha o escritório dele assim, nós sentamos no sofá, ele do meu lado. Digo, meu Deus, ele vai me sentar a mão na cara, senhor. E eu peguei, abri meu coração para o pastor e disse, pastor, eu não aguento mais o meu irmão aqui. Eu não aguento mais o Fernando, pastor. Deus amado, pastor. Nós estamos aqui, pastor, fazendo a limpeza e está falando mal do senhor. Irmão do céu, eu disse, vai me sentar a mão na cara. Pastor, não aguento mais, fala mal do senhor, fala mal da sua família, fala mal dos seus filhos que ficam correndo na igreja, no altar. Eu peguei e falei isso na frente dele. Irmão do céu, eu na hora eu pensei, esse irmão vai me odiar para o resto da... Capaz, irmão. Ele continuou sendo meu amigo. E até hoje, meu amigo, amém? Até hoje, irmão, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Não saiu da obra, continuou da obra, amém? Agora, se fosse uma pessoa fraca, ia permanecer, irmão? Capaz, irmão. Por muito menos as pessoas já saem, não é? Por faltar uma tia na escolinha. Pelo amor de Deus, gente. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de gente convertida é essa? Entende o que o pastor está dizendo? Então nós temos que manter a unidade, amém? Nunca perder a humildade. Seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa tranquila, amém? Às vezes você vai levar uma cutucada, amém? Quem é que já levou umas cutucadas na igreja? Já pensou isso aí, que nem eu? Isso acontece, tudo que é lugar, irmão. Mas se qualquer coisinha que acontecer, a gente for sair, irmão, o corpo de Cristo vai sofrer. A igreja vai sofrer. E eu não sei o que Deus ele vai fazer um dia, se ele vai cobrar as pessoas porque fizeram isso. Esquecer, ó irmão, meu Deus do céu. Então, continua firme, amém? Aos pés de Jesus, sendo uma pessoa tranquila. Você vai ver coisa errada, vai ver, mas você vai até orar por essa pessoa, amém? Vai fazer uma campanha e vai dizer, Senhor, liberta o meu irmão. Liberta minha irmã, Senhor. Porque ele ainda é uma pessoa que ele não está enxergando as coisas. E Deus vai libertar em nome de Jesus, amém? Então, vamos cumprir essa palavra em nome de Jesus, irmão? Quem está disposto a cumprir essa palavra? Nós temos que ter unidade na igreja, amém? Desde que eu cheguei aqui, 3 anos e meio, batalha com o obreiro. Eu falo, hoje de manhã eu falei, todos os obreiros estavam aqui, eu falei. Obreiro tratando mal membro da igreja, não respeita. Vê, não trata bem obreiro, pelo amor de Deus. Sai obreiro, entra obreiro, sai membro. Meu Deus, quando é que a igreja vai crescer assim? Se a gente não estiver pronto para dar um abraço, para dizer que ama, a obra de Deus não cresce. A igreja sofre com isso. E eu não quero que isso aconteça aqui, amém? Eu quero que a igreja cresça e se torne uma bênção para o Senhor, amém? Que nem eu disse, irmão, essa igreja tem que estar lotada de gente. Cada dia Deus vai acrescentando mais, gente se convertendo. Vai chegar gente que vai estar no mesmo nível de espiritualidade com a gente, amém? E vão vindo outros novos convertidos e vão o quê?
e vão crescendo. Mas não vão crescendo na obrigação, eles vão crescendo porque eles são amados, que eles são respeitados em nome de Jesus. Essa é a igreja que eu conheço de Jesus. Fora isso, eu não conheço a obra de Jesus. Eu sei que tem igrejas por aí que acusa, que impede, que faz. Eu sei, não tenho nada, cada um cuida da sua igreja. Mas a minha igreja, eu quero que todo mundo um ajude o outro, amém? Um estenda a mão para o outro. Você vai enxergar defeito? Vai. Mas mesmo assim você vai orar e vai pedir para Deus ajudar em nome de Jesus, amém? Volta lá para Romanos, que nós vimos, né? Romanos, capítulo de número 14. Só você voltar um pouquinho para trás, Romanos 14, aí nós vamos se preparar para orar. Romanos 14, as pessoas não param, irmão. Não param. Porque a pessoa vem aqui e não se sente bem, é ou não é? Poxa vida, quarta-feira tem gente que diz, pastor, eu não vou porque eu não me sinto bem lá. Eu não me sinto bem, pastor. Esses dias 2 irmãos me falaram, pastor, falta amor. A gente chega lá, não mostra nem os dentes, pastor. Na porta. Meu Deus. Cadê a igreja de Jesus Cristo que está disposta a amar? É ou não é? Como Jesus amou. Se a gente não estender a mão, não mostrar um sorriso, paz do Senhor, seja bem-vindo, a obra vai crescer, irmão? Não cresce. Não cresce. Então nós temos que quebrar qualquer tipo de coisa estranha e fazer a vontade de Deus. Amém? Olha o que diz aí Romanos, né? Diz assim, 14, 19. Seguimos, pois, as coisas que servem para o quê? Para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Essa é a palavra que Deus pediu para transmitir para os irmãos, amém? Que Deus quer que a gente venha seguir, a palavra de Deus está falando, né? As coisas que servem para a paz e para a edificação de um para com os outros. É isso que Deus pede para a igreja fazer. Se a gente trazer paz, se a gente ajudar os outros, nós vamos ver a igreja crescer e Deus abençoar. Diga glória a Deus. Olhe para essa pessoa e diga assim, zele pela edificação, não pela razão. Amém, irmão? Quem ama a obra de Jesus? Vocês amam? Vocês querem ver a obra crescer? Então não viva pela razão. Você vai ter até a razão. Mas se você viver pela razão, não vai existir edificação. A construção, ela se torna perfeita quando há o quê? Fé. Quando há unidade no Espírito. Quando há comunhão, é ou não é? É bom, não é? Irmão, quarta-feira passada, eu fiz um café de manhã, com o culto da manhã aqui com os irmãos, que os irmãos saíram daqui, irmão, tu nunca, parecia criança que dá bala para criança. Meu Deus, pastor, que coisa boa, nós tomamos um café com os irmãos, fiz de tarde o café, 3 horas da tarde, depois do culto da tarde, eles não queriam ir embora, tinham que tocar eles. Eu digo, irmão, vocês não vão para cá, já é 6 horas, mas não ficaram bravos comigo, amém? Eles sabiam, claro que estava brincando, né? Mas é tão bom a gente estar reunido, é ou não é? Fizemos agora esse dia de noite a sopa, é ou não é? Quarta-feira de noite fizemos sopa. Irmão, coisa boa a gente estar aqui junto, é ou não é? Conversar, falar da nossa vida, é ou não é? É isso que Deus ele quer. Agora, se a gente, né, ficar vivendo um mundinho fechado, irmão, Deus não abençoa. Então, vamos ser fiel, amém? Zele pela edificação, não pela razão. Ó, outra coisa eu botei aqui, diga assim, ó, quando tiver algo contra o irmão, diga, fale com ele. Diga não sobre ele. Amém? Quando você tiver um problema com o irmão, vai lá e fale com ele. Meu irmão, quero que você seja mais amoroso, meu irmão. Eu sei que eu estou errado, eu sei que tem umas coisas para resolver aí, meu irmão. Mas no tempo de Deus, Deus vai o quê? Agora não fale sobre ele. Às vezes você vai falar sobre o irmão da igreja com uma outra pessoa que não está no meio, vai contaminar. Vai afastar aquela pessoa da igreja, é ou não é? Então procure a pessoa e fale com ela. Eu quero que a senhora seja mais amoroso. Vai ficar bravo, o problema é dele. O problema é dela. Você foi falar a palavra de Deus. É a palavra que você aprendeu, que você vai falar, amém? E a pessoa que veio no domingo hoje tem que crer nessa palavra. Sim que Deus vai abençoar. Para concluir, eu botei aqui, diga assim, seja um cooperador, diga não um espectador ou acusador. Amém? Coopere. Quem está disposto a cooperar para o crescimento da obra? Então, quando a gente está disposto a cooperar, nós não somos simplesmente um espectador, é ou não é? Mas nós também o quê? Fizemos parte daquilo ali. Nós também, as lutas dos meus irmãos são lutas minhas também. Eu estou disposto a orar pelas lutas do obreiro João.
O obreiro João está disposto a orar pelas minhas lutas, amém? Quando a gente coopera, a obra de Deus, ela cresce. Então, sigamos isso, as coisas que trazem a paz e a edificação para uns com os outros. Quem entendeu a mensagem? Os irmãos entenderam? Em nome de... Vocês estão muito sérios hoje, viu? Mas a igreja vai ser muito abençoada assim, amém, irmão? Faz o que o pastor... Seja resistente, seja perseverante, não se magoe facilmente, resista às tentações, amém? Tentações vêm para todos. Se a gente for fiel, a igreja de Jesus vai crescer em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus então, irmão? Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora? Que a minha esposa vai me ajudar no louvor ali. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar então, irmão. Irmão, 21, agora eu vou fazer, logo eu vou fazer o aniversário da igreja aqui. Vou fazer uma festona linda de aniversário, amém? 20 e poucos anos que a Igreja da Graça está aqui, nós deveríamos estar em lugar muito maior. Nós precisávamos ser o exemplo dos fiéis, é ou não é? E os irmãos que estão vindo agora, que estão começando agora, os irmãos que talvez são mais antigos, concordo com o pastor, é ou não é? Pastor, eu quero estar numa igreja onde tem bastante gente, é ou não é? Pô, irmão, não que seja errado às vezes, mas a gente quer ver a obra crescer, pelo menos eu quero ver a obra crescer. Só que a obra só cresce quando a gente faz ela dentro da verdade do Evangelho. Então a gente tem que pedir para Deus nos dar essa sabedoria em nome de Jesus, amém? Coloque a mão no teu coração, então. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque a palavra do Senhor, ela trouxe, meu Deus, um ensinamento, Deus, a respeito do corpo da igreja, do corpo de Jesus Cristo, Pai. Às vezes tem muitas pessoas que se magoam facilmente. Às vezes tem aquelas pessoas que são extremamente zelosas. Não está errado, Pai. O que a Marta estava fazendo não era errado. Ela estava preocupada em servir. Estava preocupada, meu Deus, em ser zelosa. Com aquilo também era importante. Mas a Marta mostrou que não tinha domínio da vida espiritual dela. Ela já queria impor sobre a vida da irmã dela, que era Maria, aquilo que ela fazia. E ali mostrou que ela não tinha domínio, mostrou, meu Deus, que ela tinha problema, que ela tinha muitos problemas espirituais. Meu Deus, o corpo de Jesus Cristo, meu Deus, quando está enfraquecido, quando ele está doente, impede os milagres, os sinais, as bênçãos dentro da igreja, Pai. Mas aonde há unidade na fé, aonde há perseverança, aonde há comunhão entre irmãos, a obra do Senhor cresce. Então, Pai, nós estamos orando agora, Pai, para que a gente venha ser maduro, para que a gente venha, Pai, experimentar verdadeiramente, meu Deus, da conversão do mudar de caminho, do perdoar, do estender a mão, do estar pronto, meu Deus, para trazer a paz ao invés, meu Deus, da briga, da contenda. Nós temos que ser o exemplo dos fiéis, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, seu exemplo, Timóteo. Você tem que estar ali, Timóteo, para ajudar, para trazer para perto do Senhor aqueles que estão recém se convertendo, aqueles que ainda não têm a maturidade de um judeu. Ah, Pai, nós estamos orando nessa noite, Senhor, orando pelo corpo da Tua igreja, que ele venha ser curado, que ele venha, meu Deus, agora ser fortalecido, para que a Tua igreja venha crescer. A palavra do Senhor diz que o Senhor acrescentava a cada dia em números à igreja. Era um dos sinais de que a igreja era verdadeira, de que a igreja realmente, ela era, meu Deus, ela era uma igreja que agradava ao Senhor. Pai, nós oramos agora, nós entregamos nossa vida, nosso ministério, nós entregamos, Pai, nossa denominação e pedimos que haja unidade entre irmãos, que haja paz, que haja comunhão lá. Nós cremos, Pai, cremos que o Senhor está neste lugar, nós cremos que a obra que o Senhor quer fazer é uma obra muito grande. Vai dizendo: eu creio, Senhor, que através dessa obra o Senhor quer abençoar a minha vida, eu creio que o Senhor quer curar o meu corpo, o Senhor quer trocar as vestes, o Senhor quer tirar a doença, a enfermidade, o Senhor quer tirar, meu Deus, a miséria espiritual, o Senhor quer me renovar.
lá, mas eu preciso, diga isso, estar em unidade a cada dia mais com a tua igreja, respeitando, tendo humildade, sendo manso. Pai, quando nós somos fiéis à tua palavra, quando nós vivemos na verdade do evangelho, o Senhor acrescenta, o Senhor abençoa. Então vem com a tua presença, levante as tuas mãos para o alto e adore o Senhor. Lama Shene Manamalai, paz do Senhor. Espírito, em verdade, diga isso, te adoramos, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus está fazendo uma grande obra, trocando as vestes da igreja. Eu creio nisso. E Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis, a obra é do Senhor. Lamachele manamalamalama, chocanta lamanamai. Te entregamos o nosso. Isso, diga isso para o Senhor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Ah, vem com a tua presença, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o Imanamala, para te adorar, ó Rei dos reis. Vai dizendo isso. O Senhor acrescentava a cada dia a igreja, Pai. À medida que a igreja amadurecia, à medida que a igreja tinha estrutura, o Senhor acrescentava. Vai acrescentando a esta denominação que prega a verdade, a palavra. Vai fazendo uma grande obra aqui. Traga a vitória, traga a bênção. Isso, vai recebendo para te adorar. Isso, vai recebendo a libertação agora. Vai dizendo: eu tenho paz para estar aqui nessa reunião. Vai dizendo: eu amo estar nos átrios do Senhor. Eu amo estar na igreja, eu amo estar junto com os meus irmãos. Vai dizendo isso. Canta lamanamai nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa aonde flui o amor. Coloque as mãos no teu coração agora. Vai dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu sou uma pessoa livre. Diga: eu sou uma pessoa convertida. Vai dizendo: eu vivo o evangelho da verdade. Diga: diabo, tu não pode contra a minha vida. Tu não pode me dar um laço. Tu não pode me fazer eu cair no laço. Tu não tem o poder para destruir minha vida, diabo. Diga: eu te repreendo, Satanás. Satanás, a igreja te repreende, Satanás. A igreja te repreende. A igreja manda que tu pare agora. A igreja diz que você tem que parar com a tua obra agora. Você não tem autoridade, você não tem poder. Satanás, eu digo agora como ministro do evangelho, tira tuas mãos agora. Tira tuas mãos dessa pessoa, meu Deus, que é dessa igreja. Vamos, Satanás, que você está querendo trazer a mágoa, trazer o ressentimento, sujar o coração. Está querendo sujar as vestes. Satanás, eu te repreendo agora. Vai saindo agora. Pega o que é teu agora e saia, Satanás, vai embora. Esse espírito de doença, esse espírito contagioso, esse espírito de facção que há, eu te destruo agora. Eu mando embora agora. Sai agora, tem que sair agora. Pega o que é teu agora, Satanás. Vai embora agora. Saia do corpo da igreja. Saia da vida de cada um dos membros da igreja. Tu não tem o poder de fazer essa pessoa se enfraquecer, não. Tu não tem o poder de tirar esta pessoa, Satanás. Acabou tua alegria.
Acabou tua farra agora, demônio. Eu amarro a tua obra agora e eu digo, bata em retirada agora. Eu quebro essas correntes que você criou, demônio, para fazer essa pessoa ficar vagando pela terra, peregrinando de porta em porta. Eu repreendo agora, diabo, essa alma é de Jesus. Essa alma é de Jesus. Larga esta pessoa agora. Vai embora agora. Saia. É esse espírito contagiante. Vai embora. Espírito de orgulho, soberba, vai embora. Ganância tem que cair por terra agora. É do alto da cabeça embaixo a planta dos pés. Eu digo, sai. Sai agora. Vai embora. Saia dentro deste lar agora. Aquele espírito de divisão. Sai agora. Aquela afronta, aquele pânico, aquele medo. Vamos, a ordem é dada. É do alto da cabeça. Tem que sair a dor, tem que sair a enfermidade, tem que sair. O Senhor troca as vestes quando a igreja completa a verdade, quando a igreja obedece a verdade. Então eu repreendo agora toda dor que há, meu Deus. Se alguém entrou com uma dor nessa noite, se alguém entrou aqui abatido, desanimado, com vontade até de voltar para trás, eu te repreendo, Satanás, agora. Pega o que é teu agora, o que tu lançou contra esta pessoa, vai saindo agora. Sai do local do trabalho desta pessoa agora. Sai da vida sentimental, emocional, espiritual agora. Sai deste lar, sai da vida financeira, saia do corpo agora, vai embora. Pega o que é teu agora, diga em nome de Jesus. Tira a tua mão para fora e diga que saia, e saia, e saia, e vai embora, em nome de Jesus. Pra te adorar, ó Rei, Está dizendo isso. foi que eu nasci. Oh, aleluia, glória. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar todo o corpo bem ajustado, nos curado, átrios do Senhor. agrada ao Senhor. Meu prazer é Deus acrescentava a cada dia a igreja. Casa Todos de prosperavam, todos tinham tudo em comum. Para te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. onde flui o amor. Coloque as mãos no teu coração. Pai, nosso prazer é estar na casa do Senhor, aonde flui o amor, aonde existe a unidade no Espírito, aonde não existe egoísmo, aonde um não quer ser melhor do que o outro, Pai, mas aonde todos têm tudo em comum, aonde todos estão dispostos a lutar um pelo outro. Que haja unidade, Pai, que haja cura para a tua igreja, que haja, Pai, libertação, troca de veste, Senhor. Porque hoje, se tem pessoas que estão enfrentando, é por conta do corpo de Cristo que está adoentado, por conta de irmãos fracos na fé, irmãos que às vezes, meu Deus, desistem fácil, o corpo sofre. Mas cure o teu corpo, Senhor, para que toda a igreja, ela venha a ser abençoada, em nome de Jesus. E você agora erga a tua mão e diga obrigado, Senhor. Diga, o meu prazer é estar na casa do Pai, nos átrios do Senhor. Diga obrigado, Senhor, pela cada irmão que o Senhor tem me dado, pela igreja que o Senhor tem me dado para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir o nosso Deus bem forte, irmão. Pode aplaudir bem forte. Diga glória a Deus. Até hoje eu converso com aquele obreiro, amém? É uma bênção de Deus, tem uma família muito abençoada. Mas ele tinha tudo para dizer, eu vou te odiar para o resto da... Rapaz, ele foi até dar risada depois. Olha, quem é da fé vai rir, não é, irmão? Vai até agradecer. Agora, irmão, assim, quem não se converteu, vai ficar magoado o resto da vida. Eu tratei um caso aqui na igreja, talvez esse casal está até assistindo o culto, que era daqui,
casal que eu amo muito, gosto muito deles. Eles ajudam a nossa igreja pelas redes sociais. Mas eles saíram daqui porque uma pessoa amaldiçoou eles. Eles me contaram isso. Eles ajudavam nas limpezas aqui na sexta-feira da igreja. E eles tiveram que parar por conta de um tempo. Não sei o que eles iam fazer lá, alguma coisa. Ela está fazendo tratamento de coluna, alguma coisa. E a pessoa parece que diz que, né, se vocês não fizerem isso, Deus vai amaldiçoar vocês. Tem cabimento isso, né? Saíram da igreja. Eu porque achei que era por causa da minha causa, né? Não. Coração magoado, triste. Por mais que aconteça qualquer coisa, fica firme, porque quem vai te honrar é Deus. Não pode sair, amém, irmão? Quem sai, irmão, é o que vai ser prejudicado. Quem fica é o que vai ser abençoado. É assim que Deus quer que a igreja haja, amém? Pode sentar aí. Obrigado. Minha esposa. Irmãos, eu já estou praticamente concluindo aqui, tá bom? Estou convidando os irmãos. Está agitada a nossa escolinha lá, né, Berjão? Sabe que eles têm lanche lá? Oh, me esqueci, pode encerrar nossa transmissão aí, Berjão. Deus abençoe os nossos irmãos de casa, tá? Pode aplaudir mais uma.